A internet e a rede social fazem parte da nossa vida. Hoje, vamos saber como usá-las de forma a manter a saúde mental em equilíbrio. Ilana, quais são os sinais que a gente tem que ficar atento para perceber que as redes sociais, a internet, estão sendo nocivas para a nossa saúde? Acho que o primeiro ponto é prestar atenção no comportamento, se o nosso comportamento está diferente do que era antes, né? E aí tem uma sigla que eu sempre falo e que eu explico muito para os meus alunos, que é FIP. A gente precisa ficar atento à frequência, intensidade e o prejuízo. Se a gente se dá conta que aquele comportamento está numa frequência muito grande, numa intensidade maior ainda e trazendo prejuízos, esse é o principal sinal de alerta. Se a gente não consegue fazer outras coisas de forma offline, também. Por exemplo, a gente ficar, quando abriu ali o Instagram, TikTok, vê alguma coisa, a gente fica com ciúmes, fica deprimido, chateado, ansioso. Isso é um alerta, de que a gente não está bem? Isso é um alerta de que a gente tem que cuidar, né? Não necessariamente não está bem, porque eu acho que esses estímulos nos convidam a sentir e experimentar sensações negativas muitas vezes, e ok a gente sentir isso, mas se for muito frequente, intenso e trouxer muito prejuízo, aí sim, esse é o sinal maior de alerta. Ilana, o teu trabalho, o teu livro é com adolescentes, jovens, adultos, que são, na verdade, a sociedade de amanhã. Eles precisam do foco hoje para se, enfim, formar grandes e bons profissionais, né? Como é que tu vê o futuro? Tu acha que a gente consegue reverter tudo isso? Provavelmente, em termos de uso, não, né? Acho que a tecnologia vai avançando cada vez mais, a gente vai vivendo cada vez mais com ela, né, na nossa vida, então esse cenário não vai mudar. O que a gente pode pensar em como prevenir que esses jovens, e aí vale para as crianças, vale para os adultos também, idosos, né, que têm feito muito uso também desses recursos, como que a gente pode prevenir sintomas negativos, né? Então, trabalhar com a prevenção, poder ficar atento aos sinais, né? Aos sintomas e pensar em alternativas para moderar esse uso. Tu desenvolveu um protocolo de tratamento. O que implica nele? O protocolo que a gente desenvolveu no meu doutorado, ele nada mais é do que um tipo de tratamento para universitários, né, para jovens que fazem uso nocivo de internet e mídias sociais. Já havia sido desenvolvido nos Estados Unidos um protocolo para dependência de internet. Mas o que a gente entendeu? Que muitas vezes as pessoas não fechavam critérios para um diagnóstico de dependência, mas ao mesmo tempo faziam um uso nocivo, prejudicial. Então esse protocolo, ele consiste em 6 sessões, né, onde a gente vai trabalhar a psicoeducação do uso, vai falar sobre internet, mídias sociais, sobre resolução de problemas, habilidades sociais, enfim, é um tipo de tratamento destinado com o objetivo de reduzir sintomas e de aumentar sensações de bem-estar e qualidade de vida. A internet, ela vicia? Sim, assim como substâncias químicas, assim como jogos, assim como sexo, a internet ela pode se tornar viciante, um vício. E quando a gente percebe, estou viciado? Quando a gente tem um prejuízo muito grande, quando a gente não consegue... Quando a FIP está muito alta. Quando a FIP está muito alta, é isso aí. Perfeito. Quando a gente não consegue pensar em como ficar um tempo longe, né, desconectado. Quando as nossas conexões acabam sendo só virtuais e não reais. Quando a gente está junto com as pessoas, mas a gente compartilha a rede do Wi-Fi e apenas isso, né? Que a gente não consegue olhar no olho, não consegue ter interações, não consegue ter uma vida funcional. E dica prática para quem está nos assistindo agora, como usar a internet legal? A gente precisa gerenciar esse uso, né? E gerenciar o tempo de uso
para que a gente possa ter um uso saudável, para que as nossas atividades continuem sendo também presenciais e funcionais. Então, assim, se a gente for pensar em algumas dicas, de repente cuidar o tempo, né? Deixar o celular de lado quando tu for fazer alguma atividade, priorizar também encontros presenciais, onde tu possa interagir de forma face a face, né? Assim, com as pessoas. De repente silenciar as notificações, se os estímulos acabam te deixando mais ansioso. É cuidar a forma como tu tá usando, né? Para ver qual é a intensidade disso aí. A tecnologia é um caminho sem volta. Por isso, está na hora da gente mudar os hábitos e fazer dessa ferramenta a nossa grande aliada.